Olá, amados, amadas. Mais uma vez nós estamos aqui no programa União Gospel, do pastor Hélio Barbosa. Queria agradecer novamente, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade e, em segundo, ao pastor Hélio, por nos dar essa oportunidade de falarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus que deve nortear a nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho, o título, o tema hoje é: o que você tem ajuntado por aí? Né? E essa pergunta já nos leva a refletir, mas o que eu tenho ajuntado? Né? E o nosso texto base, hoje para estudarmos a palavra de Deus, está lá no livro de Lucas, no capítulo 12, e vai do versículo 13 ao versículo 21. Então você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia, abra agora no livro de Lucas, no capítulo 12, e vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. Né? Portanto, vamos ler o que diz aqui esse texto, e daí a gente vai refletir um pouquinho, né? Trazer para o dia de hoje, para as nossas vidas aí, ver aquilo que a palavra de Deus pode trazer às nossas vidas. Então vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 13 ao versículo 21. O título diz assim: Jesus reprova a avareza. E muitas pessoas confundem o que é avareza. Nós vamos ver o que trata o texto. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ou seja, Jesus, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou. Vejam que é uma recomendação de Jesus: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vejam, amados, que nesse texto, Jesus está conversando com os seus discípulos e um faz a pergunta para Jesus. Jesus pede para que Jesus interceda por ele. Faz com que o meu irmão deixe a sua herança, ou seja, os seus bens, para mim. E Jesus reprova a avareza. Por quê? A avareza, ela engloba, na verdade, orgulho, a ambição, né? A idolatria também está presente na avareza, porque a pessoa começa a idolatrar bens materiais, a riqueza. E nesse momento, Jesus propõe uma parábola. Jesus falava através de parábolas para que os seus discípulos, os seus seguidores pudessem entender e refletir dentro daquela parábola. Então Jesus fala de um homem rico, um produtor agrícola, e que havia na sua propriedade uma produção muito abundante. E ele pensou: o que eu vou fazer? Eu não tenho nem onde guardar aquilo que eu estou produzindo, aquilo que a minha propriedade está produzindo. Como acontece hoje.
tem muitos empresários, muitos comerciantes, muitos produtores agrícolas, pecuaristas, que não sabem nem onde colocar a sua produção. Não sabem nem onde depositar a sua riqueza. Né? Tem conta aqui no Brasil, tem conta no Uruguai, na Suíça, nas Ilhas Caimãs, não sabe onde colocar a sua riqueza material, financeira. E nessa parábola Jesus diz que o homem decide por destruir os celeiros antigos e construir novos e grandes celeiros. Aí sim, colocaria toda a sua produção da sua propriedade e ali ele ficaria, diz inclusive no versículo 19, que diz a pessoa, o dono desses bens, desses celeiros, diz assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Esse é o pensamento do homem natural. Ele nasce, cresce, aí ele estuda, ele entra para uma profissão, ele abre um negócio, e mesmo sendo funcionário de uma empresa, sendo funcionário de poder público, enfim. Mas qual é o pensamento do homem natural? Eu vou guardar e vou fazer bens desse meu salário, desse meu ganho, das minhas propriedades. Eu vou entesourar, ou seja, eu vou guardar bens. E lembrem-se que o tema que eu falei no início é o que você tem ajuntado por aí. Muitas pessoas têm ajuntado por aí diplomas, títulos, hoje está muito em moda PhD disso, PhD daquilo, né? Doutorados, mestrados, enfim, carros importados ou nacionais, não importa, né? Imóveis para alugar, dinheiro no banco. Em compensação, não estão pensando que um dia, e não se sabe qual é o momento, ninguém sabe dizer. Eu não sei dizer qual é o meu dia. Pastor Hélio, que do programa União Gospel, também não sabe qual é o dia dele. Um dia Deus nos chamará para o julgamento. Se nós estivermos vivos quando da segunda vinda de Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus serão arrebatados, mas será o dia do julgamento. Mas se falecermos, morremos antes deste dia, da volta de Jesus, este é o dia do nosso julgamento. Não há mais um minuto, não há mais uma fração de segundo possível de se voltar atrás. Então, eu volto à pergunta lá do início do programa. O que você tem ajuntado por aí? Por que essa pergunta? Porque no dia do grande julgamento, no dia em que você chegar diante do Pai, de Deus, você vai, quando você passa dessa vida para a outra, e quando eu digo passa dessa para a outra, porque as duas vidas são eternas após a morte. As duas. A vida eterna nos céus, na Nova Jerusalém, junto com Deus, em paz, na alegria, né? E a outra também é eterna. Jesus disse, lá haverá choro e ranger de dentes. A segunda, a outra vida lá, do outro lado, no lago de enxofre, no inferno, esta também será eterna. Então a angústia que hoje, porventura, podemos estar sentindo, a tristeza, a decepção, a mágoa, tudo isso, se nós não estivermos na Nova Jerusalém, diante de Deus, na casa de Deus, na vida eterna, e estivermos do outro lado, todas essas angústias, todos esses problemas serão eternos. E no dia do grande julgamento,
no dia em que estivermos diante de Deus, nós teremos que prestar contas daquilo que nós ajuntamos aqui. Então, daí a pergunta: o que você tem ajuntado por aí? Você tem ajuntado bens materiais? Dinheiro? Carro? Casa? Fazenda? Chácara? Inimizade? Mágoas? Falta de perdão? É o que você tem ajuntado? Se você tem ajuntado isso, sinto em dizer, você tem que parar, refletir e buscar um novo caminho. E esse novo caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus, você pode fazer uma conversão. Muitas pessoas falam em conversão, converter-se. O que é converter-se? Converter-se é você estar indo numa direção e você muda essa direção. Você está indo para a esquerda e você faz uma conversão à direita. Muda de rumo, muda de direção. Procure mudar de rumo, porque nós estamos aqui nessa vida, nós estamos aqui nesse período de vida que é muito curto. Não sabemos, a média de vida do brasileiro é 74 anos. Portanto, nós, se conseguirmos viver até essa média, seria 74 anos. Mas não se sabe. Eu estou aqui hoje gravando, fazendo esse programa, mas daqui a um minuto, de repente, eu posso não estar mais aqui. Pode ser o meu dia do julgamento. É o meu momento de ficar diante de Deus. Então nós devemos buscar, procurar, refletir e buscar as coisas lá do alto, não as coisas aqui de baixo. Os bens materiais, aquilo que nós mencionamos há pouco. Nós temos que procurar, buscar as coisas lá do alto. Por quê? E vamos ver na palavra de Deus. Não sou eu quem está falando. Não sou eu, não são palavras minhas, não são palavras do pastor Hélio. É a palavra de Deus que fala dessa forma, que diz buscar as coisas lá do alto. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Que nós temos que buscar primeiro a Deus. Em segundo lugar, as coisas materiais, as nossas necessidades, com certeza absoluta. Deus sabe das nossas necessidades. E Ele estará providenciando, nos ajudando a conseguir. Todas as coisas vos serão acrescentadas, depois de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós vamos ver como é que é essa apresentação diante de Deus. Aquilo que nós ajuntamos aqui. O que nós vamos chegar diante de Deus e oferecer após um pequeno intervalo que nós vamos ter, e no retorno nós vamos falar sobre esse assunto.